Vamos iniciar a sexta etapa da quinta parte com a ajuda de Deus. Esta sexta etapa terá 50 minutos de duração. Muito bem, nós já falamos a respeito de tudo o que o Apocalipse fala que acontecerá até a volta do Senhor Jesus. E a partir de agora, então, os irmãos irão observar que o que o povo de Deus sofreu aqui nesta terra não foi nem 10% do que as criaturas passarão a sofrer após o Senhor ter tirado desta terra todos aqueles que pertencem a Ele. E nessas alturas, irmãos, nós, o povo de Deus, já estaremos nas nuvens junto ao Senhor Jesus. Nós iremos somente assistir este acerto de contas, o qual Deus fará com a humanidade. Leitura número 199, Apocalipse 8, verso 1 ao 2. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Como nós acabamos de escutar, João viu que na abertura desse sétimo selo houve meia hora de silêncio no céu. E como já foi falado, meia hora no céu significam 20 anos aqui na terra. Ou seja, 20 anos de trégua aqui na terra. Por quê? Porque este é o tempo suficiente para que nasçam aqui na terra todos os espíritos, os nenês, que ainda faltam vir da nação 2 até a nação 12 do céu. Após a Terceira Guerra, os Illuminati estabeleceram na Terra uma nova ordem mundial. O comunismo foi implantado no mundo inteiro. Eles conseguiram reduzir a população do mundo em 25% e agora existem somente 4 nações na Terra que governam o mundo, através de 10 reis, os quais foram colocados por essas nações, e também o 11º rei, que é a besta e que dominará o mundo religiosamente. Só que essa nova ordem mundial que foi implantada, ela é provisória. Por quê? Porque a partir de agora, os Illuminati irão começar a manipular as nações para provocar a Quarta Guerra Mundial. E qual é o objetivo da Quarta Guerra Mundial? São 2. Primeiro, reduzir o número das nações governantes do mundo de 4 para somente 1. E segundo, reduzir ainda mais a população mundial. Leitura número 200. Daniel 7, verso 19 ao 21. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que os das suas companheiras. Vejamos bem que aqui no verso 20 fala: e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Essa 11ª ponta que surgiu, nós já vimos que é a besta. E aqui diz que diante dela 3 pontas caíram. Isso significa que os Illuminati, através da Quarta Guerra Mundial, irão fazer com que a Rússia destrua a China, a Coreia e o Irã. Os irmãos estão vendo como é que as coisas funcionam no reino do diabo? São só mentiras, traições. Já estamos então no ano de 2050 e é quando vem o primeiro e o segundo anjo do céu para tocarem as suas trombetas. Foi então que eu orei ao Senhor e perguntei: Senhor, essas 7 trombetas que serão tocadas, isto significa
que elas serão tocadas, literalmente falando, ou isso é um simbolismo? Então o Senhor respondeu que elas serão literalmente tocadas. Então, irmãos, no ano de 2050, a partir do momento em que o primeiro anjo tocou a sua trombeta, começa a se formar no mundo o cenário para que aconteça a Quarta Guerra Mundial. Já estamos no ano de 2052. Leitura número 201. Apocalipse 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Esta é a Quarta Guerra Mundial, cujos objetivos serão dois. Primeiro, aniquilar 3 potências mundiais, deixando com que somente uma, no caso a Rússia, passe a dominar o mundo inteiro. Segundo objetivo, é eliminar da Terra mais 1/3 da população mundial. E será quando o segundo anjo, o qual havia descido junto ao primeiro, toca a sua trombeta. Leitura número 202. Apocalipse 8, verso 8 ao 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Muito bem, este ponto refere-se aos ETs que ficaram aqui na Terra. Por quê? Porque assim que houver a Quarta Guerra Mundial, eles chegarão a uma conclusão. Eles pensarão assim: depois dessa tragédia que houve no espaço no ano de 2029, o único planeta que sobrou para nós é a Terra, e agora o homem a está destruindo. E é aí, irmãos, que os ETs irão interferir para valer. E quando isso acontecer, os homens jogarão bombas atômicas em seus habitats. Então, quando João fala que foi lançada ao mar uma coisa como um monte ardendo em fogo, na realidade o que ele viu foi uma explosão nuclear. Então essa segunda trombeta significa o fim dos ETs na Terra. Estamos no ano de 2052, em plena Quarta Guerra Mundial, e é quando chega o terceiro anjo e toca a sua trombeta. Leitura número 203. Apocalipse 8, verso 10 ao 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Isso, irmãos, já é espiritual. Espiritualmente falando, aonde é que nós matamos a nossa sede? É com a palavra. E as criaturas, aonde eles matam a sua sede? É com as diversões, aquilo que o mundo oferece. Então, irmãos, essa estrela chamada de cinto, isso é figurativo. O que significa? Significa que, espiritualmente falando, todas as fontes de água que as criaturas usam se tornarão amargas. Ou, em outras palavras, haverá um desgosto, um desespero tão grande no meio das criaturas, uma depressão, um desencanto tão grande com a vida, e aí o que vai acontecer? Muitos suicídios. Os irmãos estão entendendo? E ainda continuamos no ano de 2052, em plena Quarta Guerra Mundial, e é quando desce o quarto anjo e toca a sua trombeta. Leitura número 204. Apocalipse 8, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite.
Aqui, irmãos, já se refere a fenômenos cósmicos que a partir de então terão influência sobre a Terra. Isto significa que os dias serão encurtados. O dia, ele possui 12 horas, vai das 6 da manhã até as 6 da tarde. E aqui está dizendo que será encurtado em 1/3. 1/3 significam 4 horas. Então o Senhor mostrou, revelação de Deus, que neste período, quando chegar 2 horas da tarde, já é noite. 2 anos após a Quarta Guerra Mundial, no ano de 2054, é quando chega o quinto anjo e toca a sua trombeta. Leitura número 205. Apocalipse 9, verso 1 ao 10. E o quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço, escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam umas coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Isso, irmãos, era uma coisa que João viu e não entendeu. Por quê? Porque não era uma coisa da sua época. Na realidade, o que ele viu foram mísseis com armas biológicas, armas que não matam, porém trazem sofrimento para a humanidade. Como João não entendeu o que ele viu, então ele interpretou como se fossem gafanhotos. Os irmãos vejam que os gafanhotos tinham cabeça de homem, quer dizer, são mísseis guiados pela inteligência humana, mísseis teleguiados. E os irmãos notaram que os gafanhotos tinham cabelo de mulher. O homem pensa com a razão, a mulher pensa com o coração. Isto então significa que esses mísseis serão lançados por motivos emocionais. Por quê? Se o homem usasse a razão, jamais ele iria submeter a humanidade a um sofrimento desse. E durante esses 5 meses haverá um sofrimento tão grande que o que é o pior, os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Mas como isso é possível? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Aconteceu aqui no interior de São Paulo, um irmão, ele era paraquedista da aeronáutica. E como ele estava passando por uma prova muito dura, o diabo colocou na cabeça dele que ele deveria se matar. Então o que foi que ele pensou? No próximo exercício de paraquedismo, eu não irei preparar o meu paraquedas, irei saltar e aí estará tudo acabado. E foi o que aconteceu. Ele estava no avião, quando chegou a hora dos soldados saltarem, ele não preparou o seu paraquedas e ficou na fila. Quando chegou a sua vez, ele saltou, mas foi aí que Deus falou com ele: se você fizer isso, no céu você não entra. Aí o que aconteceu? Ele se lembrou do inferno, se apavorou e começou a clamar a Deus. Puxou o cordão do paraquedas e o paraquedas não abriu. Puxou o cordão reserva, também não abriu. E foi então que o soldado que vinha atrás dele percebeu que ele estava com problema
e foi em direção a ele para tentar agarrá-lo no ar. Só, irmãos, chegou um ponto em que, se o soldado não abrisse o seu paraquedas, ele também iria morrer. E o que ele fez? Abriu e deixou. Conclusão: o irmão, caindo naquela velocidade, acabou caindo no chão, se levantou, começou a tirar o paraquedas. Nisto, caiu o soldado que vinha atrás dele e começou a gritar: milagre, milagre! Eu vi quando uma nuvem em forma de mão te segurou no céu. Os irmãos estão entendendo? Então é isso que irá acontecer nesse período. A pessoa, no desespero, irá dar um tiro na cabeça, a bala ficará alojada na sua cabeça, porém não matará. Irão se jogar nos precipícios, ficarão todos arrebentados e não morrerão. Nessas alturas, o mundo inteiro já estará sob controle desta nação, a Rússia. Mas, para que os Illuminati consigam, eles mesmos, assumir o controle total do mundo, através de manipulações, eles irão fazer com que a Rússia se divida em duas facções. E aí, eles irão fazer com que a Rússia entre em uma guerra e eles acabarão se aniquilando totalmente. E sendo assim, o objetivo final da nova ordem mundial é alcançado. O mundo agora está totalmente sob o controle dos Illuminati e a população mundial já foi reduzida a somente 500 milhões de habitantes. Leitura número 206. Apocalipse 9, verso 17 ao 18. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. E por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Já estamos no ano de 2056 e essa é então a Quinta Guerra Mundial. Agora, já estamos no ano de 2058 e é quando chega o sétimo anjo e toca a sua trombeta. E é aí que os Illuminati irão se dar conta de que eles também foram traídos pelo comando da pirâmide, o triângulo com um olho que diz que tudo vê. Mas por quê? Simplesmente porque eles acreditaram em Lúcifer, fizeram tudo o que ele mandou, e agora que eles iriam começar a desfrutar da nova vida, a qual a nova ordem mundial iria lhes proporcionar, é quando o Senhor Jesus aparece e vira a mesa. Lúcifer sabia que isso ia acontecer, porém, ele também os enganou. Então, irmãos, os irmãos hão de concordar comigo que somente um ser desvairado, insano, louco, é que poderia contestar o Criador e achar que poderia ser igual a ele. As crianças, elas usam a imaginação para brincar. No meu tempo, quando eu era menino, os meninos da época pegavam aquelas tampas de lata de cera e saíam na rua como se estivessem dirigindo um carro. Na nossa imaginação, nós estávamos dirigindo um carro. Isso, irmãos, que acontece com as crianças é natural, é normal. Todas as crianças fazem isso. Agora, os irmãos imaginem um adulto fazendo isso. Seria uma insanidade. Por exemplo, outro dia eu vi em São Paulo, no meio de uma avenida, um mendigo, um maltrapilho, com um apito na boca, apitando para os carros. Na sua imaginação, ele era um guarda de trânsito. Um adulto, ele só faz uma coisa dessa quando ele tem problemas mentais. É um insano. Então agora, os irmãos vejam o seguinte. Satanás criou todo esse esquema, esta pirâmide, baseada totalmente em mentiras, traições. Tudo isso para quê? Porque ele queria ser rei. Ele está brincando de ser rei. Aí então eu pergunto, é um desequilibrado ou não é? É um louco ou não é? A criança, quando ela dá asas à sua imaginação, não tem problema nenhum. É normal.
ela pode brincar à vontade. Agora, quando um adulto faz isso, aí existem consequências. E muitas vezes essas consequências podem ser trágicas. Não é verdade? E agora, um querubim desvairado, insano, que resolveu fazer toda essa loucura, isso terá consequências, e consequências trágicas, para ele e para todos os envolvidos. Aliás, não existe no universo nada mais trágico para todos os que se envolvem nesse esquema, nesta loucura. Leitura número 207. Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Leitura número 208. Apocalipse 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Isso, irmãos, significa que a partir deste momento não são mais os homens, não são mais os Illuminatis, e sim, agora é o Senhor Jesus que entrou em cena para fazer o acerto de contas com a humanidade. E sendo assim, ainda estamos no ano de 2058 e é quando chega o primeiro anjo e joga a sua taça. Leitura número 209. Apocalipse 16, verso 2. E foi o primeiro anjo e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Câncer de pele em toda a humanidade. Um ano depois, no ano de 2059, é quando chegam juntos o segundo, o terceiro e o quarto anjo, com as suas taças. E é quando o segundo anjo joga sua taça. Leitura número 210. Apocalipse 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O Senhor mostrou que isso é uma coisa que João viu e não entendeu. Por quê? Porque ele viu a água do mar vermelha e supôs que era sangue. Só que na realidade isso significa o envenenamento das águas dos mares, devido às guerras, às radiações, às armas biológicas. E ainda continuamos no ano de 2059 e é quando o terceiro anjo joga a sua taça. Leitura número 211. Apocalipse 16, verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. É a mesma coisa, só que agora nas fontes de águas doces. Então, os irmãos, vejam bem, a humanidade com câncer de pele e agora sem água. E é então quando o quarto anjo, o qual havia descido junto ao segundo e o terceiro, joga a sua taça. Leitura número 212. Apocalipse 16, verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, olhem só, câncer de pele, sem água, e agora o sol abrasando como fogo. No ano seguinte, em 2060, é quando chegam juntos o quinto, o sexto e o sétimo anjo com as suas taças. Leitura número 213. Apocalipse 16, verso 10 ao 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Os irmãos vejam que gente má, não é verdade?
E aí o sexto anjo joga a sua taça. Leitura número 214. Apocalipse 16, verso 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso, irmãos, já é espiritual. Quem são os reis do Oriente? São os judeus do milênio. Isto então significa que nessas alturas o reinado da besta já vai estar desmoralizado, enfraquecido, e sendo assim, já há condições de que os judeus se reorganizem para que tenha início o milênio. E é aí quando o sétimo anjo, o qual havia descido com o quinto e com o sexto, joga a sua taça. Leitura número 215. Apocalipse 16, verso 17 ao 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo no céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O Senhor mostrou que essas pedras de 1 talento, sobre as quais o Apocalipse fala, significam pedras que pesam cada uma 8 quilos, as quais cairão do céu sobre a humanidade. Esta grande cidade que se fendeu em 3 partes, isto é simbólico, significa que a organização da besta, ela rachou, ou seja, eles não se entendem mais. E é por isso que fala que a grande cidade dividiu-se em 3 partes. Isto significa que esta organização se dividiu em 3 grupos. Leitura número 216. Apocalipse 19, verso 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, de que forma o Senhor Jesus irá realizar esse massacre? O Senhor mostrou que nessas alturas a população da Terra será de 520 milhões de habitantes. E esse massacre, o Senhor mostrou que ele fará através de 2 fenômenos da natureza, que são terremotos e tsunamis. Isso, irmãos, no mundo inteiro. E com essas tragédias, o Senhor mostrou que ele irá dizimar simplesmente 519.833.000 seres humanos. Revelação de Deus. Então, irmãos, dos 520 milhões, irá sobrar somente 167.000 seres humanos, o que, por sinal, hoje é a população de uma cidadezinha pequena. E o Senhor mostrou também que, desses 167.000 que irão restar, 61.000 serão trigos judeus da primeira nação do céu, os judeus do milênio.
aqueles que fazem parte daquele grupo de 12.551.000 da primeira nação, e 106.000, os quais são os traidores da primeira nação do céu. Falando a respeito deste massacre, o qual o Senhor Jesus fará, leitura número 217. Apocalipse 19, verso 17 ao 21. E vi um anjo que estava sentado no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Estamos no ano de 2060, só irá sobrar na terra o povo da primeira nação do céu. No ano seguinte, no ano de 2061, terá início o milênio, será quando Satanás e os demônios serão presos, e durante 1000 anos o povo de Deus passará por essa terra em paz. Quando chegar no ano de 3061, é quando já acabaram de passar pela terra aqueles 12.551.000 que pertencem à primeira nação, os judeus do milênio. Nessas alturas já estará na terra aquele outro povo da primeira nação, o qual foi fiel a Deus também, porém, que não brigou contra o diabo. E é quando Satanás e os demônios que estavam presos. Mas por que presos? Porque eles, durante o milênio, foram desconectados daquela primeira rede, a qual o Senhor Deus preparou para eles no início do mundo. E agora então, eles serão conectados à segunda rede, para que eles fiquem sobre esta terra os seus últimos 714 anos. E para ele não restará mais nada, a não ser enganar as nações e combater o povo de Deus, que é o povo de Israel. E aí, quando chegarmos no ano de 3775, é que será então o fim do mundo. O Senhor mostrou que nessas alturas a população mundial estará na faixa de 3.530.000 habitantes, sendo que 1.260.000 é o povo de Deus, o povo de Israel, e 2.270.000 são os traidores da primeira nação do céu. Voltando atrás ao ano de 2029, quando neste ano o Senhor Jesus fez o arremate da colheita, ainda ficarão nesta terra pessoas que irão se salvar, como por exemplo os judeus da segunda nação do céu, os nenês, os inocentes, isso do ano 2029 até o ano de 2060, quando então o Senhor Jesus fará aquele massacre no qual ele dizimará quase toda a humanidade. Agora, a partir de 2061, quando se inicia o milênio, do lado dos traidores existirão também nenês, inocentes e mais, todos os trigos isolados da primeira nação e também os indecisos isolados. E nós da realeza, como nós passamos todo o milênio e mais esses 714 anos junto ao Senhor Jesus, reinando aqui sobre essa terra, para nós, como nós entramos na frequência de tempo do céu, será mais ou menos 1 dia e meio. Agora, durante esse período de 1 dia e meio, a hora que nós quisermos, nós podemos entrar na frequência de tempo da Terra e ficarmos por aqui o tempo que nós quisermos.
Então, por exemplo, vamos dizer que um anjo que está junto ao Senhor Jesus resolva fazer isso, ele irá entrar na frequência de tempo da Terra e vamos dizer que ele fique 10 anos passeando aqui por esta Terra. Quando ele voltar na frequência de tempo do céu, nesta frequência passaram-se somente alguns minutos. Agora, se um desses anjos, os quais estão juntos ao Senhor Jesus, reinando, resolver sair e voltar para aquela festa no céu, ele terá toda a liberdade. Está dando para os irmãos entenderem? E aí então, acabou o mundo, só restará o juízo final. Agora, irmãos, uma curiosidade a respeito do juízo final. Quanto tempo os irmãos acham que duraria um julgamento de um ser humano, sendo que ali será julgado toda a sua vida, desde que ele nasceu até o dia que ele morreu, e com direito de defesa? Com certeza demoraria mais de um dia, não é verdade? Mas vamos exagerar e vamos dizer que demorasse somente uma hora. Vejamos bem, são mais de 70 bilhões de seres humanos que serão julgados. Se para cada um demorar uma hora, isso, irmão, significa que se nós multiplicarmos uma hora por 70 bilhões de seres humanos, serão bilhões de horas. Ou seja, o juízo final demoraria milhares de anos. Só que não é assim. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem o poder de se comunicar com todos ao mesmo tempo, dar direito de defesa a todos ao mesmo tempo. E sendo assim, irmãos, revelação de Deus, o Senhor mostrou que o juízo final, na frequência de tempo do céu, a qual todos estarão, irá demorar somente 4 horas e meia. Revelação de Deus. E o Senhor mostrou que ele funcionará da seguinte maneira. Todos os 112 bilhões que no céu se envolveram nisso, mais Satanás e os 711 milhões de demônios, todos terão que participar. E o Senhor mostrou que será da seguinte maneira. Antes que comece o juízo, já estarão ao lado direito do Senhor Jesus aqueles 35,59% dos anjos que foram fiéis. Eles estarão ali não para serem julgados, porém somente para participarem do julgamento. Ao mesmo tempo, antes que se inicie o julgamento, já ficarão do lado esquerdo do Senhor Jesus todos aqueles que estavam no inferno. Por quê? Porque está escrito que o inferno dará seus mortos. Eles também terão que participar. Só que eles estarão ali em espírito. Por quê? Porque se estivessem no corpo, naquele corpo que eles estavam no inferno, eles estariam ali todos gritando de dor. Então, irmãos, durante 4 horas e meia, eles terão essa trégua. Estarão ali em espírito. Somente o Senhor Jesus e aqueles que estão à sua direita é que estarão ali em seus corpos, naqueles corpos celestes. Agora, os demais, tanto os que estão à esquerda do Senhor Jesus, como também todos aqueles que serão julgados, e Satanás e os 711 milhões de demônios, todos estarão ali em espírito. Muito bem, inicia-se o julgamento. Primeiro grupo que se apresentará diante do Senhor Jesus. Esses irmãos são aqueles 18% de crentes que passaram pela graça de Deus, mas não pecaram de morte, mas que, porém, não obedeceram à doutrina. Consequentemente, após a morte, as suas almas ficaram acordadas em cima do túmulo. No meio deles também estarão alguns que, devido a ter acontecido algum acidente, ficaram dormindo no túmulo. Todos serão julgados simultaneamente com direito de defesa, sendo que a maioria esmagadora, praticamente a totalidade, passarão para o lado esquerdo do Senhor Jesus. Estarão todos condenados. Somente uma pequena minoria deste grupo é que serão inocentados e passarão então para a direita do Senhor Jesus. Segundo grupo. Este é um grupo muito grande. Serão todos aqueles que serão julgados
pela lei do bem e do mal. E como resultado, todos, sem exceção, serão condenados. E passarão todos para a esquerda do Senhor Jesus. Aí então vem o terceiro grupo, os quais são todos os traidores bons, todos aqueles que escutaram o som do Evangelho e não obedeceram. Também todos, sem exceção, serão condenados e passarão para a esquerda do Senhor Jesus. Aí então vem o quarto grupo, e é aí que acontece uma coisa diferente. Por quê? Porque é aí em que o juiz, o Senhor Jesus, irá se retirar da tribuna, e quem é que subirá na tribuna? A sua esposa, a realeza. Por quê? Porque o rei quer que a sua esposa tenha a honra de participar do juízo final como juiz. E é aí que nós iremos julgar as 12 tribos de Israel. Quando acabar esse quarto grupo, a rainha sairá da tribuna e voltará novamente o juiz, que é o rei, o qual julgará o quinto grupo, que são todos os ETs que passaram por esta terra e pecaram diante de Deus, interferiram na criação de Deus. Todos os que fizeram isto serão condenados e passarão também para a esquerda do Senhor Jesus. Então agora eu pergunto, Satanás e os demônios, pelo que eles fizeram e ainda fazem, eles não são muito mais culpados do que a humanidade? Lógico que são. E este grau de culpa, que é muito maior, não será cobrado por Deus? Mas é lógico que será. Deus é justiça. Mas como? O Senhor mostrou. Toda a humanidade que será condenada ao inferno, eles irão receber um corpo material, um corpo que sente dor, porém que não morre. Agora, Satanás e os 711 milhões de demônios também. Eles vão receber um corpo material que sente dor e não morre. Porém, será um corpo muito, muito, muito mais sensível do que o corpo que a humanidade irá receber. Consequentemente, eles no inferno terão muito mais dor, muito mais sofrimento do que o resto da humanidade. Então, desta maneira é que será cobrado por Deus esta diferença de grau de culpa. Muito bem, acabou-se o julgamento, e o que acontecerá então? Satanás e os 711 milhões de demônios, mais todos aqueles que estiverem à esquerda do Senhor Jesus, serão obrigados a se ajoelharem perante ele. O Senhor Jesus passará então a falar com Satanás e os demônios, e aí então eles irão escutar o que eles nunca pensaram. Eles serão humilhados, o Senhor Jesus irá acabar com eles, e depois então todos serão amarrados e lançados no lago de fogo ardente, sendo que os demônios receberão um corpo muito mais sensível do que aqueles que a humanidade irá receber, e sendo assim, é que o rei do inferno receberá o seu reino, ficará no tormento do fogo eterno, num sofrimento que a mente humana não consegue imaginar, com um corpo muito mais sensível que o que a humanidade tem, eternamente isolado, e desta maneira é que ele irá reinar eternamente. Uma vez que Satanás e os demônios já foram jogados no ardente lago de fogo e enxofre, só restarão diante do Senhor Jesus 2 grupos, aqueles que estarão à sua direita e aqueles que estarão à sua esquerda, os quais, neste momento, receberão os seus corpos materiais, e aí escutarão aquela voz que irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Os irmãos imaginem que choro, que desespero haverá neste momento. E será quando então todos serão lançados no ardente lago de fogo e enxofre, sendo que a palavra diz que todos esses que serão lançados no inferno serão dados ao esquecimento. E é então quando estará terminado o juízo final. E aí, irmãos, o Senhor mostrou uma coisa interessante. Como nós já falamos, o juízo final irá demorar 4 horas e meia
porém na frequência de tempo do céu. E o Senhor mostrou que durante essas 4h30, na frequência de tempo do céu, o Senhor mudará a frequência de tempo deste universo, e sendo assim, durante essas 4h30 que se passaram, neste universo terão passados 7.000 anos. E foi durante esses 7.000 anos que o Senhor Deus fez a remodelação de todo este universo, como também desta Terra. Haverá então somente uma galáxia com 65 bilhões de astros, e esta Terra já estará então concluída. Ela terá aquelas características as quais nós falamos na segunda parte. E é aí quando o Senhor Deus mexerá novamente na frequência de tempo deste universo e desta Terra, e as deixarão igual à frequência de tempo do céu. Então, toda a criação de Deus estará em uma única frequência de tempo. Então, irmãos, no momento em que acabar o juízo final, os filhos de Adão diante do pecado já serão transladados para esta terra. E aí então, para nós, só restará voltarmos para o céu, para a nação número 1, no palácio do Senhor Deus, para comemorarmos a festa do dia da vitória. Bem, irmãos, chegamos então ao final desta quinta parte com a ajuda do nosso Deus. Que a paz e a graça de Deus permaneça em nossos corações.